Segundo Reis, capítulo de número 5. Deixa eu encontrar aqui, que ainda não. Nós vamos ler a partir do versículo... Não, o 19 aí. Está separado bem com... É para estar junto aí, tudo junto, mas está separado. A partir do versículo 19. Amém? Eliseu lhe disse: vá em paz. Quando Naamã se tinha afastado certa distância, Geazi, o moço de Eliseu, homem de Deus, disse consigo: eis que meu senhor impediu a este Ciro Naamã que da sua mão lhe desse alguma coisa do que trazia. Porém, tão certo como vive o Senhor, hei de correr atrás dele e receberei dele alguma coisa. Então foi Geazi em alcance de Naamã. Naamã, vendo que corria atrás dele, saltou do carro a encontrá-lo e perguntou: vai tudo bem? Ele respondeu: tudo vai bem. Meu senhor me mandou dizer: eis que agora mesmo vieram a mim 2 jovens dentre os discípulos dos profetas da região montanhosa de Efraim. Dá-lhes, pois, 1 talento de prata e 2 vestes festivais. Disse Naamã: ser servido tomar 2 talentos. Estou com ele, e amarrou 2 talentos de prata e 2 sacos e 2 vestes festivais, pô-los sobre 2 dos seus moços, os quais os levaram adiante dele. Tendo ele chegado ao outeiro, tomou-os das suas mãos e os depositou na casa, e despediu aqueles homens que se foram. Ele, porém, entrou e se pôs diante do seu senhor. Perguntou-lhe Eliseu: de onde vens, Geazi? Respondeu ele: teu servo não foi para a parte alguma. Porém ele lhe disse: porventura não foi contigo meu espírito, quando aquele homem voltou do seu carro a encontrar-te? Era isto ocasião para tomares prata e para tomares vestes, olivais e vinhas, ovelhas e bois, servos e servas? Portanto, a lepra de Naamã se apegará a ti e à tua descendência para sempre. Então saiu de diante dele leproso, branco como a neve. Amém. Irmãos, a gente observa que alguns dos grandes servos de Deus eles tiveram sucessores que deram continuidade ao trabalho, à missão que eles começaram, que Deus os levantou para iniciar. Nós vemos o caso de Moisés, que iniciou ali aquela caminhada, libertando o povo para conduzir à terra prometida, Canaã. Ele não foi permitido entrar. Coube ao seu moço, seu servo, seu ajudante, Josué, conduzir o povo. Josué havia tido uma vida mais próxima de Moisés e aprendeu com ele. Nós vemos que o próprio Eliseu, ele, mencionado aqui na palavra, ele também era moço, ele era servo de Elias, do qual ele imitou o seu Senhor, desejando o espírito dobrado dele. E quando Eliseu, ele assume aquele posto de primazia ali como profeta, já depois que Elias havia sido levado para o céu,
ele tomou Geazi para ser esse moço, essa pessoa a quem ele iria investir tempo, ensinar, para que depois também, quem sabe, desse continuidade ao trabalho. Geazi, ele serviu a Eliseu, mas ele não imitou o seu Senhor como Eliseu imitou Elias. Eliseu, ele deu sequência ao ministério de Elias, seu Senhor. Geazi, ele não deu sequência, pelo contrário, como nós lemos, ele foi sentenciado de lepra por desonrar o seu Senhor. Geazi, ele foi testemunha de vários milagres realizados por Eliseu, operando ali, sendo instrumento de Deus, e Deus operou vários milagres usando Eliseu. E Geazi, ele foi uma pessoa que testemunhou tudo aquilo ele viu, mas ele mesmo não foi transformado ao contemplar essas maravilhas. A marca dele, a marca da sua vida, foi ganância, mentira e descontentamento. É assim que a gente vê Eliseu, que marcou a vida dele: ganância, mentira, descontentamento. Nos faz lembrar, olhando para o Novo Testamento, de Judas Iscariotes, que tinha o mesmo espírito de ganância, de mentira, de descontentamento, que andou com Jesus, que viu Jesus operando muitos milagres, que foi chamado para ser apóstolo, um grande privilégio, mas que desprezou tudo aquilo por causa de ganância. O que acontece aqui, o pano de fundo, é que havia um homem, se você ler do início do capítulo 5, Naamã, ele era um general do rei da Síria, general do exército, um homem condecorado, vencedor de muitas batalhas, de muitas guerras, um homem respeitadíssimo, um homem que tinha o respeito da população, do rei, das pessoas ali. Mas esse homem, ele foi acometido por uma lepra. A lepra, que é a hanseníase de hoje, naquela época não tinha cura. Uma pessoa que era um leproso, se não fosse um milagre de Deus na vida dele, ele estava sentenciado à morte, porque não tinha cura. E ele então foi acometido de lepra. E havia ali na Síria, na casa de Naamã, uma adolescente que havia sido levada para servir, para ajudar nos afazeres da casa. E ela viu toda a agonia daquela família, especialmente de Naamã, naquela situação, que ele, por causa da doença, ele iria ser afastado da sua família, da sua casa, do seu trabalho, do seu posto. E ela foi e falou que havia em Israel um homem de Deus chamado Eliseu, e que se ele fosse lá, ele ia orar para Deus e ele iria ser curado. E então, nos diz o texto e nos informa que Naamã, ele fala com o rei, ele pede autorização do rei de Israel para que ele possa ir, e ele vai, então, até lá, O rei da Síria, ele envia ele manda, ele permite ele ir até lá, e ele foi na expectativa de ser curado, e de fato ele foi curado. Ele imaginava que seria curado, de uma forma, e na verdade foi de outra, porque o agir de Deus é diferente daquilo que nós pensamos, imaginamos, desejamos. Aquele homem foi carregando uma grande quantidade, irmãos, de bens, de dinheiro, para, quem sabe, a intenção dele de comprar uma cura, ou de dizer: se você me curar, eu vou lhe dar tudo isso. Se você observar aí no capítulo 5, versículo 5 do nosso texto, ele diz que quando Naamã ele parte ali da sua cidade, da sua terra,
ele levou grande quantidade de dinheiro, de riqueza, né? O versículo 5 diz, eu vou ler aqui: respondeu o rei da Síria: vá, anda, e enviarei uma carta ao rei de Israel. Ele partiu e levou consigo 10 talentos de prata, 6 ciclos de ouro e 10 vestes festivais. Aquele homem parte dali, na esperança de ser curado. Ele leva uma carta do rei da Síria para entregar ao rei de Israel, e ele parte dali não só com essa carta, mas ele leva 600 quilos de prata, ele leva ouro com abundância, né? Ele leva vestes festivais, que eram roupas finíssimas, que eram usadas por pessoas da nobreza. Então ele parte. Quando chega lá, ele vai ter um encontro com Eliseu. Eliseu nem sai para ir até ele. Eliseu vai lá e ouve a conversa e diz assim: olha, manda ele se mergulhar 7 vezes ali no Jordão. E ele achou a conversa meio desanimada. Que conversa é essa? Mergulhar 7 vezes nessas águas do Jordão que estão poluídas. E ele questionou: por acaso não tem rios de água melhor do que esse lá na minha terra, que eu poderia mergulhar, tomar um banho? Ele vem aqui, ele manda eu banhar. E aí o servo disse: mas ele te pediu pouca coisa, só isso, faça isso. Então ele ouve a voz do profeta, ele mergulha 7 vezes no Jordão e ele é curado. Quando ele é curado, nos diz o texto que ele ofereceu essas riquezas que ele levou para Eliseu: muita prata, muito ouro e roupas. Eliseu, no entanto, não quis. Ele não aceitou sequer uma moedinha de prata. Ele insistiu e ele não quis. Ele então despede ele volta para casa, curado fisicamente e convertido. Porque ele disse que a partir daquele momento não adoraria outro Deus a não ser o Deus de Israel. Volta para casa curado, com esperança, com alegria, convertido. Então esse moço, Geazi, ele viu tudo aquilo. Ele viu o milagre acontecendo. Ele viu Naamã oferecendo aquelas riquezas todas para Eliseu e ele não quis. E ele então, tomado de ganância, o que ele faz? Ele parte, ele vai atrás. E ele então diz: olha, é uma oportunidade, né, de eu enriquecer. Ele então parte, ele vai atrás. Quando Naamã vê ele correndo atrás, ele para, ele vai ao encontro dele e pergunta: o que aconteceu? Está tudo bem? Ele imaginou que tivesse acontecido alguma coisa com Eliseu. Ele diz: não, está tudo bem, mas o meu Senhor, ele me mandou aqui porque ele mandou que você... Chegou 2 jovens profetas, porque Eliseu ele tinha uma escola de profetas. Chegou 2 jovens profetas, seminaristas, e Eliseu pediu que você mandasse um ciclo de prata e 2 vestes festivais que ele está precisando para dar de presente para esses seminaristas. Ele disse: olha, eu dou o dobro. Deu 2 ciclos de pratas, né? E ele deu roupas finíssimas, caríssimas, e deu 2 servos para levar, tanto que era a quantidade de coisas para levar. Ele então leva, ele vai até lá, levando. Quando antes de chegar em casa, ele pega, esconde as coisas na casa dele, e ele despede aqueles moços. Ele vai ao encontro de Eliseu, e Eliseu pergunta: onde tu estava? Disse: foi para algum lugar? Disse: não foi para lugar nenhum, meu senhor. E Eliseu então descobre a mentira dele, daquele homem tomado por ganância. E ele então diz: olha, a lepra que era de Naamã vai passar para você e para a sua descendência, teus filhos, netos e bisnetos. Então, irmãos,
eu queria pensar um pouco, olhando aqui os pecados de Naamã. Quais foram os pecados de Naamã? Olhar 2 pecados e a consequência desses pecados. Primeiro pecado dele é a ganância. Naamã foi um homem rendido à ganância. Versículo 19, versículo 20, diz isso. Quando Naamã se tinha afastado certa distância, Geazi, o moço de Eliseu, homem de Deus, disse consigo: eis que meu senhor impediu a este Ciro, Naamã, que da sua mão se lhe desse alguma coisa do que trazia. Porém, tão certo como vive o Senhor, hei de correr atrás dele e receberei dele alguma coisa. Irmãos, Naamã, o comandante do exército da Síria, foi curado da lepra. Como foi? Como gratidão, uma forma de gratidão pelo o milagre recebido, ele ofereceu a Eliseu riqueza, um presente, e ele insistiu naquilo para que ele recebesse. E ele não quis. Ele disse: olha, eu não quero. Está aí no versículo 15, diz o texto: voltou o homem de Deus, e ele e toda a sua comitiva veio, pôs-se diante dele e disse: eis que agora reconheço que em toda a terra não há Deus senão como o Senhor, senão em Israel. Agora, pois, te peço, aceitas um presente do teu servo. Porém, ele disse: tão certo como vive o Senhor, em cuja presença estou, não aceitarei. Estou com ele para que o aceitasse, mas ele recusou. Irmãos, que homem de uma dignidade. Hoje o que nós vemos são pessoas que vendem até oração. Os chamados pastores, milagreiros aí. Pessoas que só vão pregar na igreja se cobrar, tem que cobrar tanto, pagar tanto. Cantores que vão cantar tem que pagar tanto. Pessoas que já imaginou se fosse uma oportunidade como essa, eles abraçariam e tiravam tudo, talvez até a carruagem, deixava na mãe de pé. E aqui esse homem recusa, ele recusou. Naamã havia levado, irmãos, para Israel 300 talentos de prata, 350 quilos de prata, era muita coisa. 6.000 ciclos de ouro, 60 quilos de ouro. Divino estava até comentando isso, que o ouro está caro, né? Já imaginou 60 quilos de ouro você receber, alguém lhe oferecer 350 quilos de prata, 60 quilos de ouro e 10 vestes festivais, uns paletó, terno, daqueles mais caros, italianos, né? Era uma espécie, irmãos, de carregamento de coisas preciosas que ele levou. E quando Geazi, ele percebeu que Eliseu havia recusado, não aceitou nada, o que ele faz? Ele vai atrás. Ele cogitou a possibilidade de não perder a oportunidade de oferir vantagem financeira. É uma oportunidade de eu tirar, de eu ter para mim agora, é uma oportunidade. Na hora que ele sumir, dobrar ali a curva, eu corro e acompanho, e ele vai. Comandante da Síria agora, curado, não poderia voltar com esses tesouros. Esse era o pensamento de Geazi. Ele pensou assim. Então ele desejava ardentemente que Eliseu se recusasse a receber. Ele desejava ardentemente aquilo. A ganância falou mais alto em seu coração. Ele estava, irmão, pronto a romper as barreiras da moralidade e da espiritualidade. Então, ele mente para conseguir aquilo que ele quer, oferir vantagens financeiras nas mãos de Naamã. A ganância, irmão, de Geazi revela que o seu coração estava no dinheiro e não em Deus. Eliseu mostrou que o seu coração estava em Deus. E ele queria que seu servo visse aquilo
e aprendesse aquilo e colocasse em prática. No entanto, o coração dele estava no dinheiro, não em Deus. O seu contentamento não era o Senhor, mas eram os bens materiais. E quantas pessoas, irmãos, que vivem assim? Que o seu coração está no dinheiro, que o mais precioso para si é o dinheiro. Pessoas que perdem vida, perdem paz, perdem família por causa de dinheiro. Pessoas que perdem sua dignidade, sua moral, por causa de dinheiro, de querer oferir por ganância, de forma injusta e ilícita, aquilo que não é seu. Vivemos um país em que a gente olha para o lado político, é o que a gente mais vê. Políticos metendo a mão no dinheiro público, oferindo aquilo que não é seu, enriquecendo às custas daquilo que não é seu, tomado pelo espírito de ganância. A gente olha para o lado da segurança, a gente vê muitos policiais desonestos que usam da sua patente e autoridade para tirar das pessoas. A gente olha para o lado espiritual, a gente vê, irmãos, isso acontecer. Pastores que usam as pessoas para enriquecer, que estão mais interessadas na lã das ovelhas do que nas próprias ovelhas, que estão muito mais interessadas nos salários gordos. Eu olhando outro dia, de um estado aí, o presidente de uma denominação bem famosa do Brasil, o salário dele são 40 salários mínimos, ou 100 salários mínimos, é o salário dele. Ele é o presidente estadual da conversão. Seu filho também recebe um salário de 40 mil reais. E a sua esposa, 10 mil reais. Carro pago pela igreja. Tudo pago pela igreja. Irmãos, quanta ganância. Quanta ganância que há no coração dessas pessoas, que deveriam tirar isso, esse dinheiro, e saciar a fome de tantas pessoas. Eu estava olhando ontem, até comentei com o Carlinho e alguns outros irmãos que estavam ali, um documentário de umas igrejas aqui no Nordeste, né? Um da igreja batista, um pastor, que ele diz: olha, eu não recebo o salário da igreja. E aí até o Ed René estava, né, lá presente. Ele perguntou: como que você vive? Eu disse: eu sou gari na cidade. Eu vivo disso. Todo o dinheiro que entra da igreja a gente usa para socorrer os necessitados. E outro pastor da igreja presbiteriana, ele dizendo: olha, aqui no sertão nordestino há tantas crianças passando fome. E eu queria tanto que essas pessoas, esses pastores que vão lá e pregam um milagre, cura, e estão lá e botam a mão nas pessoas, dizem que são curados, que eles venham aqui, coloque a mão na barriga dessas crianças e cura eles da fome. Mas não acontece assim, eles têm que abrir mão, eles têm que investir, eles não querem. E essa é a realidade, irmãos. E que esse espírito de ganância, ele não toma o nosso coração, a ponto de nós aproveitarmos para tirarmos bens ou riquezas de forma ilícita de onde não deveríamos tirar, aproveitando das pessoas de situações. Então aquele homem, Geazi, mostrou um coração totalmente entregue ao dinheiro e não a Deus. Aquele homem mostrou que o seu contentamento não estava no Senhor, mas nos bens materiais. Irmãos, sejamos contentes com aquilo que nós temos. Com aquilo que nós temos, seja contente, agradeça a Deus pela casa que você tem. Seja contente, agradeça a Deus pelo trabalho que você tem, pelo salário que você tem. Seja contente, agradeça a Deus pelo pão que você teve hoje em sua mesa, mesmo que tenha sido arroz e feijão.
Seja contente e agradeça a Deus pela roupa que você tem para vestir, pelo transporte que Deus te deu para você se locomover com a sua família. Mesmo que talvez você esteja sonhando com algo maior, mas seja contente com o que você já tem hoje. E devemos sonhar com algo maior. A gente sempre conversa, a gente tem necessidade de carro, a família está crescendo, né? Andar de moto, com criança, para todo lugar. Mas, se nós conseguirmos que seja de forma justa, honesta, trabalhando e contente com o que nós já temos até aqui. Certa vez uma pessoa chegou para mim e perguntou: trabalhar com os índios dá dinheiro? Mas como assim? Mas nós não vamos lá para tirar dinheiro deles, não. A gente vai lá para levar o evangelho. As pessoas muito se preocupam com isso. Vem uma pessoa aqui e perguntou para a Solange: o pastor leva quanto daqui quando ele vem? O pastor não leva nada. A única despesa que a gente tem com o pastor é a energia que a gente paga. Pelo contrário, ele faz é gastar quando ele vem. Irmãos, esse pensamento ganancioso, ele não só tomou conta dos líderes, mas tomou conta daqueles liderados que são liderados por eles. Pensam da mesma forma, agem da mesma forma. Que Deus nos abençoe e nos livre de termos um coração ganancioso para adquirirmos de forma ilícita e errada bens materiais, riquezas financeiras. Que nós sejamos contentes com aquilo que nós temos, que nosso coração esteja em Deus. Amém? Amém. O apóstolo Paulo deu muito exemplo disso. Contentai-vos com o que vocês têm. Ele só aprende a viver contente em toda e qualquer circunstância. Contentamento era o emblema da vida do apóstolo Paulo. Segundo pecado de Geazi foi a mentira. Versículo 21 até o versículo, a Bíblia aqui fechou, foi bonito. Vou abrir aqui novamente, que o vento aqui levou para bem longe. É o versículo 21 até o versículo 26. Ele vai narrar, né, essa mentira de Geazi. Ele conta duas mentiras. Primeiro, ele chega para Naamã. Naamã vê ele correndo e ele pergunta: olha o que aconteceu. Está aí no versículo 21. Então foi Geazi ao alcance de Naamã. Naamã, vendo que corria atrás dele, saltou do carro e encontrou e perguntou: vai tudo bem? Ele respondeu: tudo vai bem. Meu senhor me mandou dizer. Olha a mentira dele, já está mentindo. Eis que agora mesmo vieram a mim 2 jovens dentre os discípulos dos profetas da região montanhosa de Efraim. Dá-lhes, pois, um ciclo de prata e 2 vestes festivais. A primeira mentira é essa. Ele chega a Naamã dizendo: olha, o Eliseu me mandou aqui. Ele se arrependeu de não ter recebido as ofertas. E agora chegou dois estudantes lá do seminário de profetas. E ele mandou pedir uma oferta para dar para aqueles seminaristas. Geazi, de bom coração, agradecido, ele dá o dobro ainda do que ele pediu. E manda, ainda dá 2 servos dele para levar até lá. Então Geazi, ele corre atrás da comitiva de Naamã. Quando esse visitor avistou ele, saltou, como nós vimos no texto, encontrou, perguntou se estava tudo bem. Geazi contou toda essa história, mentirosa, envolvendo o profeta Eliseu, dizendo que ele tinha mandado, colocou até o nome de Eliseu no meio, pedindo um talento de prata, 2 vestes festivais. Naamã, ele deu, aquilo que ele solicitou, mais do que aquilo que ele solicitou, e ele deu 70 quilos de prata e 2 vestes festivais, e ainda enviou os servos para ajudar ele a levar, E Geazi, ele cuidadosamente, ele guardou
esse produto da ganância, o fruto da mentira, na casa dele. Mandou aqueles homens embora, e a mentira contada tornou-se uma mentira revelada. Porque o profeta Eliseu, quando ele estava em encontro dele, perguntou: olha, onde que você está vindo, de onde? Geazi mentiu: eu não fui para lugar nenhum, né? Eu não saí daqui, meus pés não arredaram daqui. Eliseu então desmascarou ele, afirmando que o espírito dele tinha ido com ele, viu quando Naamã desceu do carro ao encontrá-lo. Então Eliseu reprovou a atitude de Geazi, dizendo que aquela não era ocasião para ele, né, procurar tomar haveres das mãos de Naamã, sobretudo usando estratégias de ganância e motivado pela mentira. Um comentarista da Bíblia, esqueci aqui até o nome dele, eu até li hoje, né, os comentários, e ele disse que o versículo 26, ele sugere que Geazi, ele estava pretendendo pegar esse dinheiro para comprar uma terra, e então ele comprar, né, uma terra para sua posteridade, para sua família, e ele viver ali naquela terra, abandonar Eliseu e viver ali naquela terra. Tanto é que o texto, no versículo 26, eu vou ler para os irmãos, diz assim, 26: porém ele disse: porventura não fui contigo em espírito quando aquele homem voltou do seu carro e a encontraste? Era isso a ocasião para tomares prata e para tomares vestes? Aí ele cita aqui algumas coisas: olivais, vinhas, ovelhas, bois, servos e servas. Porque se imagina que Geazi queria vender tudo aquilo para comprar uma terra, comprar animais, uma chácarazinha, né, mudar de vida. Uma outra versão da Bíblia que eu li, ela vai dizer exatamente com essa ideia. Diz assim, olha: mas Eliseu continuou: Geazi, você não percebe que em pensamento estive com você quando Naamã desceu do carro e foi ao seu encontro? Uma versão mais contemporânea: eu sei de tudo que você fez. Será que você, numa situação desta, quer receber dinheiro, roupa, terra, plantação de uva, gados e criados? Irmãos, ele foi reprovado. Eliseu reprova ele, a máscara de Geazi cai. Ele foi apanhado em flagrante do seu pecado, da ganância, da mentira. Deu um mau exemplo. Naamã, um homem, um recém-convertido, vê um exemplo desse. O que ele ia pensar? O que ele ia pensar daquele homem e do próprio Eliseu? Será que é isso que ele aprende com ele? Ele foi apanhado no flagrante, seu coração avarento foi descoberto, sua mentira foi exposta. Irmãos, quantas pessoas que vivem e levam a sua vida na mentira, mentem, enganam as pessoas com mentira para adquirir, para se dar bem na vida. Que nem diz o Gleice, pode colocar no grupo: mente que nem sente. Acostuma na mentira e tudo trata com mentira. A mentira, irmãos, é do diabo. A Bíblia diz que ele é o pai da mentira. Sejamos, portanto, os verdadeiros. Sejamos, portanto, da verdade. Geazi foi um homem ganancioso, e a sua ganância lhe levou a agir com mentira para conseguir aquilo que ele queria. Que esse não seja a nossa conduta, que essa não seja
o nosso padrão de vida, mas vivamos com a verdade, porque nós somos a verdade, nós cremos na verdade, pertencemos à verdade, que é o próprio Cristo. Em terceiro lugar, nós vemos que aquele homem recebeu a punição, o castigo que ele merecia. O versículo 27 vai nos dizer: portanto, a lepra de Naamã se pegará a ti e a tua descendência para sempre. Então saiu de diante dele leproso, branco como a neve. O leproso da Síria, Naamã, voltou para a sua terra curado. Mas Geazi, ele sai da presença de Eliseu leproso. Aquele que estava leproso saiu da presença daquele que representava Deus ali, curado, limpo da sua enfermidade, que não tinha cura, que não lhe dava esperança, que lhe colocava com um pé na cova, podemos dizer. E aquele homem, Geazi, ele sai da presença de Eliseu, ele chega ali bem de saúde, mas ele sai leproso. A lepra, irmãos, de Naamã se apegou a ele, e não só a ele, mas a sua descendência. A ganância de Naamã, a mentira de Naamã, prejudicou não só a vida dele, mas a vida das pessoas ao seu redor, da sua própria família. O corpo de Geazi foi tomado de lepra, imediatamente ele saiu dali leproso, diz o texto, branco como a neve. Geazi, por um momento, ele conseguiu esconder o pecado, mas a partir daquele momento, ele não conseguiria mais esconder, por nenhum momento sequer, a consequência do seu pecado, que era a lepra. O pecado, irmãos, ele é maligníssimo. O pecado, ele não dá aquilo que ele promete. Que Deus nos abençoe, que as consequências do pecado de Geazi, que respingou sobre a família dele, e toda a sua descendência, que os pecados de Geazi sejam solene alerta para nós e para a nossa geração, para que vivamos de forma sincera, irmãos. Nós erramos, falhamos, pecamos, mas peçamos a Deus perdão dos nossos pecados, que o dinheiro, o desejo de ter de forma injusta, não venha tomar o nosso coração. Longe de nós toda ganância, longe de nós uma vida alicerçada na mentira, para que assim as consequências do pecado não recaiam sobre nós e sobre os nossos. Que Deus em Cristo nos abençoe e que nós possamos tomar, irmãos, como exemplo Geazi, para não cometermos e cairmos no mesmo erro. Que Deus tenha misericórdia de nós, da nossa nação. Deus tenha misericórdia da sua igreja nesses tempos. Em nome de Jesus. Amém. Senhor, muito obrigado pela tua palavra.